Quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia, só que agora eu queria te pedir para se colocar de pé, para que nós pudéssemos fazer a leitura do Evangelho, que se encontra no livro do evangelista Mateus, capítulo 11. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sob a narrativa do evangelista Mateus, capítulo 11. Mateus 11, do versículo 7 ao versículo 15, onde nós faremos a leitura de forma alternada. Mateus 11, de 7 a 15, alternadamente. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem os palhaços reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que está para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos assentar, amados irmãos. Senhor, nós, agradecidos mais uma vez, estamos na Tua presença e rogamos pela iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, presos aqui, Senhor, com os nossos corações, as nossas mentes e os nossos olhos fitos na Tua palavra, entender tudo aquilo que o Senhor quer que se torne algo que nós venhamos a praticar ao longo da nossa trajetória de vida. Faz isso conosco hoje, através do poder do Teu Espírito. Em nome e por amor do Teu Filho. Amém. Muito bem, amados irmãos, este trecho da palavra do Senhor, esse texto da palavra do Senhor, ele traz para nós uma necessidade de entendermos algo que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite. Eu gostaria de falar com vocês nesta noite sobre um ser humano notável, ou admirável, ou ainda memorável. E a pergunta que eu faço para você, que você não precisa me responder, responda para você mesmo, aí intimamente, no seu coração: você é um ser humano notável? Você é um ser humano admirável? Você é um ser humano memorável? Diz a estatística, que ao longo depois de 50 anos, a pessoa que partiu desta vida para outra terá a sua história não apagada, mas também não lembrada. Ou seja, 50 anos depois da nossa partida daqui deste mundo, diz as estatísticas, nós seremos esquecidos. E aí, irmãos, nós estamos diante de um texto que mostra para nós que nós ainda lembramos de João, e que Jesus está fazendo menção a João. E a pergunta que eu reitero para você pensar e refletir sobre ela: se você se acha um ser humano notável, que significa admirável,
Memorável. O que é isso? Alguém que vai ficar na memória das pessoas. Né? Daqui a 50 anos, a Adeline, que hoje, vou falar Adeline, porque a Adeline tem 3, né? Vou falar o Davi, que é o mais novinho, tem um aninho só. Daqui a 50 anos, o Davizinho vai lembrar-se de mim. Não sei. Irmãos, parece que é uma pergunta um tanto até pueril, né? Infantil, mas não é. É uma pergunta de cunho muito importante, muito relevante, e que eu e você precisamos pensar sobre ela. O texto, ou o contexto desse texto, ele se fundamenta numa resposta de Jesus. João Batista é preso, e todos vocês conhecem a história, né? João Batista está ali no deserto pregando e denunciando os pecados das pessoas, e não somente das pessoas que iam até o deserto para falar com ele, mas até mesmo daquelas que não iam, mais daquelas pessoas que eram conhecidas de uma forma geral como era o próprio imperador. Herodes era um camarada pérfido, era um homem que estava ali vivendo dentro de uma situação, uma circunstância muito ruim, porque ele havia tomado por esposa a mulher do seu próprio irmão e estava tendo relações íntimas com essa mulher e assim traindo não somente ao seu irmão, mas traindo aquilo que era legal, que era legítimo. Ele não tinha esse direito, mas ele estava fazendo isso. E João Batista então começa a denunciar isso, a publicar isso em alto e bom som para quem quisesse ouvir. Isso incomodava Herodes, incomodava a todo mundo no palácio, a ponto de, numa festa, Herodias pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Que Herodes, diz o texto, ainda que entristecido com aquele pedido, ele atende o pedido. Ainda que incomodado, porque diz o texto que Herodes gostava de ouvir o que João Batista falava muitas vezes, porque, claro, João Batista não simplesmente falava com as pessoas de forma afrontosa, mas ele também trazia coisas importantes da parte de Deus para a vida dessas pessoas. Que, claro, João Batista, ele em muitos momentos trazia palavras que animavam o rei, animavam Herodes. E Herodes, mesmo entristecido, ele concede. Ele manda prender João Batista em primeiro lugar, e depois ele manda decapitar João Batista e oferece a cabeça de João Batista numa bandeja para Herodes. Irmãos, ainda quando João está preso, ele, obviamente, assim como eu e você, em meio a uma circunstância difícil, começa a ter dúvidas, começa a ter pensamentos um tanto que discrepantes daquilo que ele mesmo pregava. João Batista é um pregador de arrependimento, mas não é um pregador de fé, de coragem, de ânimo, de esperança, de alegria. Ele é um profeta que joga a verdade na cara das pessoas, mas ele não consegue mostrar para as pessoas o quanto é necessário de fato que elas tenham fé, que elas tenham amor, que elas sejam melhores pessoas para o mundo no qual elas estão inseridas ou inseridas. O fato é que este homem na cadeia, ele começa a duvidar. E duvidoso ao ponto dele, quando recebe a visita dos seus discípulos que o acompanhavam lá no deserto, mandar que esses discípulos perguntassem a Jesus se ele era mesmo o Cristo que deveria ter vindo.
É só você olhar para o contexto desse capítulo 11 de Mateus, que você vai ver ali João no cárcere, e quando ele ouve falar das obras de Cristo, ele começa então a especular, mas espera aí, ninguém me contou que se eu era aquele que iria abrir o caminho para o Senhor vir após mim, eu iria para o cárcere, eu iria ser preso, eu iria ficar numa condição ruim. E talvez nós também, em meio às nossas circunstâncias difíceis, nós comecemos a especular também. Ei, peraí, ninguém me falou que ser cristão seria algo tão difícil assim. Ei, ninguém me falou que mesmo sendo eu cristão, eu iria passar por dificuldades, por dores, por tristezas, por dissabores, por preocupações, por assolações. Ninguém me falou isso. Como assim? João está com essa dúvida, com essa inquietação no seu coração dentro do cárcere, e então ele manda perguntar a Jesus, e Jesus então lhe responde aos seus discípulos, fala para os discípulos de João, para irem, voltarem lá na cadeia e dizer para ele o seguinte: olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres, a estes está sendo pregado o Evangelho, ou seja, as boas novas de salvação. Ou seja, Jesus está virando para João Batista, na verdade para os seus discípulos, e dizendo para eles o seguinte: vai lá, volta lá e diz para João Batista que eu sou aquilo tudo que os profetas anunciaram desde então. Eu sou aquilo tudo que os profetas falaram que iria acontecer. Eu sou a pessoa a qual os profetas disseram que iria vir e que iria promover tudo isso que está acontecendo. E ele conclui dizendo ainda: feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, Jesus está dizendo para João, a quem ele amava, a quem ele tinha laços consanguíneos. Você sabe disso, né? Eles tinham laços consanguíneos, eles eram primos. E Jesus então vira-se para aqueles discípulos e diz para eles: falem para João o seguinte: olha, feliz é aquele que não achar em mim tropeço, motivo para tropeçar. Ou seja, irmãos, fala para João que a felicidade no coração dele não deve se deter apenas por ele estar solto no deserto pregando e falando mal de Herodes, ou simplesmente por ele acreditar que eu sou o Messias, o Salvador, o Redentor. Irmãos, a nossa felicidade, ela não deve se deter naquilo que temos ou nas circunstâncias às quais nós estamos vivendo. Mas a nossa felicidade deve se deter única e exclusivamente no fato de nós já estarmos ligados a esse Deus Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo, que nos tirou do abismo eterno, nos livrou da condenação eterna, de morrermos e de vivermos eternamente no inferno, para a partir daí termos vida e vida plena. É isso que é o mais importante. E feliz é aquele que não coloca a culpa em Jesus, não coloca em Jesus os motivos pelos quais as coisas para ele não estão dando certo. Isso é ser feliz, é não colocar a culpa em Cristo. Ah, puxa, Senhor, né? Feliz é aquele que não faz como Adão fez logo lá no início e disse: Senhor, a mulher que tu me destes fez isso. Feliz é aquele que não coloca motivos em Jesus para ser pedra de tropeço nas suas desavenças, nos seus desacertos, nos problemas, nos percalços que tenha que enfrentar ao longo desta vida. Mas mesmo João,
tendo esse tipo de reação. Mesmo João tendo esta dúvida no cárcere, normal, e Jesus sabia disso. E por saber disso, Jesus agora vai tratar com a multidão, que certamente estavam ali questionando o porquê de João estar preso. Ora, quer dizer então, né, Senhor Jesus, que se o Senhor é bom mesmo, mas não conseguiu livrar o seu João lá da cadeia, né? Quer dizer então, né, Senhor Jesus, o Senhor é bom mesmo, mas está lá João em vias de ser decapitado. Quer dizer então, né, Senhor Jesus, que o Senhor é bom, mas João lá, o que abriu o caminho para o Senhor passar, diz o Senhor, que foi aquele que batizou o Senhor, está lá numa condição muito ruim, numa circunstância muito trágica, muito ruim, né? Jesus então vai passar a dizer ao povo a respeito de João. É o texto que nós estamos debruçados sobre ele. Vai passar a dizer ao povo que João é sim um ser humano notável. João é sim um ser humano admirável. João é sim um ser humano memorável. E eu quero, à luz desse texto, trazer para nós as características deste ser humano notável, admirável, memorável, que é João. E que eu e você precisamos ser. A primeira delas, João é um homem atraente. É por isso que eu sempre digo que eu sou bonito e as pessoas ficam meio assim, né? João é um homem atraente. Queridos, e ser atraente não é ser bonito fisicamente, não é ter uma estatura grandiosa, porque não é disso que o texto está falando, e não é isso que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração nesta noite, para que nós sejamos seres humanos notáveis, memoráveis, admiráveis. Porque, queridos, lembremos da história de Davi. O povo precisava de um novo rei. O povo erroneamente escolheu Saul. Por quê? Porque ele era um ser humano fisicamente lindo. Eu fico pensando às vezes que eu parecia muito com Saul, né? No porte físico. Alto, bonito, devia ter os olhos azuis, né? Muito fortão, bonito. Diz a história bíblica que Saul se sobressaía entre todos os de Israel. Imagina, era um homem lindo. E o povo escolhe ele como rei. E é um fiasco, um fracasso. Mas ainda continuando na lembrança da história de Davi, que iria substituir esse belíssimo rei, o profeta então é chamado a ir até a casa de Jessé para ungir um novo rei. Bom, havia uma coerência. Jessé tinha filhos lindos. E Samuel pensou, muito bom, tem uma coerência. Eles não são tão lindos quanto Saul, mas tem gente bonita lá. E aí, muitas vezes nós vamos pelos olhos e acabamos nos atrapalhando com isso, porque os nossos olhos podem nos enganar. E foi isso que aconteceu. Na casa de Jessé, Samuel começa a olhar para um e Deus, não é isso não. É o próximo? Também não. É o próximo? De jeito nenhum, negativo. Aí passam os 6 que, né, deviam ser, né, foi uma circunstância de cima para baixo, né? Veio o mais bonito, aí veio o outro que é um pouquinho mais bonito, né? Depois veio o outro que é um pouquinho mais feio, aí veio o outro que é um pouquinho menos feio, aí, e assim foi, né? Decrescentemente.
Até o profeta dizer, e agora? Não tem mais ninguém, acabou. E o próprio pai, né, se esqueceu do seu filho. E aí, de repente, ele, não, mas peraí, tem um sim, ainda falta. Eu fico imaginando o seu José, pai velho, com 8, né, uma hora ele devia esquecer, né? Peraí, 8, né? Uma hora, vem outro. Aí tem mais um, tem o Jairo lá no final, tem o Jairo. Ou a Patrícia, a última é a Patrícia, né? Tem a Patrícia lá, peraí, Patrícia. Normal, o ser humano é assim mesmo, não tem nenhum problema com isso. Esse pai lembrou de Davi. E quando Davi vem, o profeta, mais uma vez, olha pelos olhos e fala, não é possível, esse aí, esse esmirradinho, ruivo, não é possível. O que ele faz? Ele fica pastoreando as ovelhas. Ele então é o pior da casa. Eu não sei se você sabe, mas o pastor é a escolha. O pastor é a escolha. Porque o pastor é o que tem o cheiro da ovelha. Você sabe qual é o cheiro da ovelha? É pior do que o cheiro da vaca, Anderson. O cheiro da vaca é ruim, a Fernanda reclama. E Anderson, hoje você ficou rolando lá aquelas vacas lá, né? Não é aquelas vacas, né, de 2 pernas, não, é de 4 mesmo. Ficou rolando lá com as vacas lá no curral, lá, Anderson, vai tomar um banho. Se fosse ovelha, ela ia reclamar muito mais. Muito mais. Por isso o pastor era considerado a escolha. Por isso que quando o Senhor diz no Salmo 23, eu sou o seu pastor e nada te faltará. Davi falando isso, cantando isso, o povo de Israel ficava atônito. Como assim? O Senhor é nosso pastor? O pastor era a escolha. Porque ele fedia, porque ele ficava dias e dias longe da sua família para tomar conta do aprisco, porque muitas vezes ele corria riscos os quais outras pessoas não estavam dispostas a correr. Davi enfrentou isso. Davi, antes mesmo de enfrentar Golias, ele matou um urso e um leão, riscos os quais os outros irmãos dele, mesmo sendo altos e bonitos, não tiveram, porque Davi era o esmirrado, o ruivo, a escolha. Irmãos, João, ele tem a característica de um ser humano notável, porque ele é atraente. Olha o que diz o texto nos versículos 7 a 10, que nós estamos debruçados sobre ele. Então, em partindo eles, passou a Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto. Jesus está perguntando àquelas pessoas, o que vocês foram fazer no deserto? Uma pessoa atraente, ela leva outras pessoas até mesmo para o deserto, porque as pessoas querem ter contato com ela, as pessoas querem estar perto dela, as pessoas querem estar próximas dela, simplesmente porque ela é uma pessoa atraente, esteja ela onde estiver, aquelas pessoas querem estar com ela, porque ela é uma pessoa notável, é uma pessoa admirável, é um ser humano diferenciado. Assim é João. É assim que Jesus abre o seu diálogo com a multidão para falar de João. Vocês estão criticando ele porque ele está na cadeia? Vocês estão criticando ele porque ele vai ser condenado à decapitação? Vocês não sabem quem é João. João é um ser humano notável. Vocês iam em direção a ele no deserto. E Jesus continua dizendo, vocês iam ver um caniço agitado pelo vento? Ou seja, alguém que está ali sendo guiado de um lado para o outro? Não. João é um ser humano atraente porque ele tem personalidade, porque ele não é jogado pelo vento para um lado e para o outro. Ele está firmado, ele sabe o que ele está dizendo, ele sabe o que ele está pensando, ele sabe o que ele está trazendo na vida daquelas pessoas. Por isso ele é um ser humano notável, memorável, diferenciado. Ele tem firmeza de caráter. E por
por isso ele é atraente. Ele não tem duas, como é que diz o povo por aí, né? Ele não tem duas caras, dois pesos, duas falas, dois papos. Não tem, é papo reto. Viu, Eliseu? Assim é João. Por isso ele é atraente. E assim é uma pessoa, um ser humano memorável. Mas o texto continua. O texto continua mostrando para nós que João tem uma característica que talvez falte a muitos de nós. Jesus pergunta para eles: sim, o que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Acho que eu já falei para vocês aqui, se não falei, creio que já falei, mas vou falar de novo. João é filho de um homem de linhagem sacerdotal, e por isso ele tinha o direito de usar vestes sacerdotais. Por isso ele tinha o direito de estar no templo ensinando e pregando no lugar do sacerdote, porque ele era alguém da tribo de Levi, ele era alguém da linhagem sacerdotal. Mas João escolhe fazer o quê? 1. Ir para o deserto. 2. Se vestir de peles de animais. E 3. Comer gafanhoto e mel. Ele poderia estar no palácio, no templo, sendo servido, vestindo linho, roupas finas. E é isso que Jesus está jogando na cara daquelas pessoas, daquela multidão, dizendo para eles: vocês estão criticando João? Espera aí, esse cara poderia estar lá junto com os sacerdotes, mas ele estava lá no deserto, pregando a verdade, falando do amor de Deus, levando vocês ao arrependimento, falando para vocês que vocês precisam mudar. E ele estava lá passando por coisas que nenhum de vocês estavam dispostos a viver. Ele é um ser humano notável, memorável, admirável por isso. Irmãos, jamais queira ser notável por aquilo que você veste, ou jamais queira que as pessoas, ou jamais queira se basear em pessoas simplesmente por aquilo que elas estão vestindo, ou aonde elas estão vivendo. Como eu já falei da outra vez, né? Acho que umas 2 semanas ou uma semana atrás. Queridos, nós vamos embora. Assim que acabar a nossa missão, que já está determinada por Deus, os dias, os tempos, a hora, tudo certinho, todos os dias, todos os nossos dias estão contados e determinados por Deus, assim diz a palavra. Assim que acabar essa contagem, assim que a ampulheta, né, a areia da ampulheta acabar de cair, qual a diferença vai fazer a roupa que nós tínhamos, a casa que nós morávamos, o carro que nós andávamos? Diferença alguma, irmãos. Diferença nenhuma. Ah, mas eu construí um patrimônio que eu deixei para a minha posteridade. Queridos, é possível que esse patrimônio vai parar nas mãos até do seu inimigo, quem sabe? Quem sabe, de repente, não é seu inimigo, mas é alguém que você nem gostava, mas vai parar nas mãos dessa pessoa, o seu patrimônio. Ou quem sabe o seu patrimônio vai servir de tristeza, de dissabor para a sua família, que vai ficar se digladiando, brigando por causa daquilo que você construiu. Mas sabe por que eles vão ficar brigando, talvez? Porque você deu muita importância a isso. Porque ao invés de você viver a vida, você compôs a sua vida, fundamentou, baseou a sua vida em construir um patrimônio para deixar para eles. Não façam isso, irmãos. Não baseiem a sua vida, se vocês querem de verdade serem seres humanos notáveis, naquilo que vocês vestem, nos lugares onde vocês moram. Não. Nem vocês e nem as pessoas. Por último, Jesus vai mostrar para eles que o ser humano notável é atraente, porque ele fala de coisas que devem ser ditas. Versículo de número 9. Mas para que
saíste? Jesus pergunta. Para ver um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Palavras do profeta Malaquias, no seu capítulo de número 3. Jesus está simplesmente repetindo a profecia de Malaquias para falar de João. Irmãos, a primeira característica de um ser humano notável é que ele é atraente porque ele fala bonito? Não. Mas porque ele fala coisas que tocam no íntimo do coração das pessoas. Porque ele se veste bem? Não. Mas porque as pessoas querem estar perto dele, independentemente de como ele está vestido ou de onde ele está morando. A segunda característica de João é que ele é um homem marcado pela força. Diz o texto do versículo 11 ao versículo 13: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Irmãos, uma marca de uma pessoa atraente, ou uma característica de uma pessoa atraente, melhor dizendo, de uma pessoa notável, é que ela é atraente, mas é que ela também é marcada pela força. João, obviamente, em muitos momentos as pessoas devem ter querido apedrejar ele. Em muitos momentos as pessoas devem ter ficado entristecidas, enfurecidas com ele, porque ele estava dizendo a verdade na cara delas. Mas ele continuava com força, pregando, falando, anunciando o Evangelho. Esta é a melhor e mais eficaz marca que devemos ter, meus irmãos: a força. E é por isso que Jesus, na verdade, nosso Deus, ele vira-se para Josué e diz para ele: levanta daí, cara. Não é porque Moisés morreu que você vai ficar nessa. Seja forte e corajoso. E ele vai repetir ao longo daquele capítulo outras vezes: seja forte, corajoso e muito corajoso. Irmãos, o reino dos céus é tomado à força. Se nós ficarmos com os nossos braços cruzados, se nós não fizermos força para fazermos com que a diferença aconteça na vida dessa cidade, sinto muito, ela vai continuar idólatra, ela vai continuar inundada por homossexuais. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas eu estou aqui há 8 meses e o que eu vejo de homossexual nessa cidade é uma coisa louca. Eu morei dentro de um condomínio que é quase 2 vezes maior do que essa cidade. E a gente não via a quantidade, a proliferação de homossexuais que tem nessa cidade. Queridos, isso é trama, é armadilha, é teia de Satanás para esta cidade. Mas acima de tudo, meus irmãos, isso é falta, sabe do que também? De homens. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eu não falei aqui, eu vou falar agora. O problema do homossexualismo está na paternidade. Pais fracos, omissos, eles produzem filhos com essa característica, com esse anseio. E é isso que tem nessa cidade. Pais fracos.
omissos. Irmãos, isso é sério. Eu não tenho mínimo medo de falar disso. Eu falaria isso na praça pública. Não tenho medo nenhum de falar disso, irmãos. Só visitando a igreja aqui, eu já vi aí uns 3 homossexuais. Tem meninos, tem meninas. Queridos, sério isso? A igreja do Senhor nesse lugar precisa se atentar para isso. Orar mais, buscar mais e marcar com força esse território, essa cidade chamada São José do Barreiro. O reino dos céus é tomado à força. Se vocês cruzarem os seus braços, lamento dizer, aqui não vai mudar. E aí, Bruno, se não houver a mão de Deus sobre a vida dessa cidade, daqui a pouco isso vai chegar na tua casa. Daqui a pouco, irmã Maria vai chegar na tua casa. Daqui a pouco, irmã Maria Glorinha vai chegar na tua casa. Daqui a pouco, Anderson, vai chegar na tua casa. E aí, hoje, não tem na nossa casa, mas a gente fala assim, tá tudo bem, não tem na minha casa. Mas vai chegar, irmãos. Porque uma laranja podre contamina todo o cesto. Isso é sério. Satanás não está brincando. Ele não brinca, irmãos. Quem brinca somos nós. A gente não brinca. A gente não liga, deixa de ir à igreja. Não nem aí. A gente não liga, deixa de ler a Bíblia. Deixa de orar. Deixa de jejuar. Mas ele não brinca, não. O ser humano notável, ele é marcado pela força. Queridos, a força de João abriu o caminho para que os outros homens pudessem conhecer Jesus. E é a tua força, a minha força, irmãos, que possibilitará as outras pessoas também a reconhecerem que é o nome de Jesus que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus que nós vencemos, que é o nome de Jesus que deve ser glorificado, exaltado e engrandecido. Por fim, João Batista, ele é um ser humano memorável, notável, admirável, porque ele é sinônimo de esperança. Versículos 14 e 15 diz assim: e se quereis reconhecer ele mesmo, é Elias, que estava para vir. Irmãos, Elias é o maior profeta que o povo de Israel considera até hoje. Sabe por quê? Tem profecia escrita no livro de Elias, na Bíblia. Tem de Isaías, né? Escreveu muito, né? Tem de Daniel, né? Mas o maior profeta para o povo de Israel se chama Elias. Sabe por quê? Porque diferente de Isaías, de Daniel, ele foi transladado. Ele subiu numa carruagem de fogo. Ele não passou pela morte. Os seus ossos não estão nesta terra. Por isso ele é notável, admirável, memorável. Porque o seu nome é sinônimo de esperança. A esperança de que todos nós um dia também estaremos na glória eterna, gloriosa, excelsa, grandiosa, poderosa, linda, com Deus, com o Senhor Jesus. A esperança de que nós também não morreremos, seremos eternos. A esperança de que eu e você subiremos para a glória com o Senhor. Portanto, irmãos,
Um ser humano realmente notável, admirável, ele é sinônimo de esperança. Seu convívio com as outras pessoas é uma eterna busca de levar essas pessoas a também terem esperança. Os seus relacionamentos são relacionamentos que levam as pessoas a quererem ter mais esperança. Ou seja, e a esperança a qual a Bíblia vai dizer que nós precisamos nos fundamentar, não é a esperança deste mundo, porque se nós nos fundamentarmos na esperança deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, mas a esperança que Elias vivenciou e que eu e você também vivenciará, se perseverarmos até a morte, a esperança de sermos recebidos pelo nosso Deus no reino, na eternidade, na glória excelsa do Senhor, para junto com o Cordeiro podermos cear naquela boda maravilhosa. Que o Senhor assim nos abençoe, meu irmão e minha irmã, para que de verdade eu e você sejamos um ser humano notável, admirável, para que as pessoas possam olhar para nós e pensar assim: nossa, mas que ser humano diferente. Para que a gente quebre essa estatística e depois dos 50 anos que você não estiver mais aqui, meus irmãos, alguém lembre-se de você e diga: mas espera aí, fulano? Não, fulano era maravilhoso, fulano era um homem, uma mulher de Deus, fulano fez a diferença na vida de muita gente neste lugar. É para isso que a gente veio esse mundo, para que as pessoas olhem para nós e sintam a vontade de ter um encontro com esse Deus Todo-Poderoso. Mas para que isso ocorra, nós precisamos de verdade sair dessa estatística de 50 anos de esquecimento e começarmos a sermos vistos como pessoas notáveis e admiráveis aos olhos dos homens, mas principalmente aos olhos de Deus, porque a multidão não via João como um homem notável, mas o Senhor Jesus via. Ainda que a multidão, Giovana, não te veja como uma mulher notável, um ser humano notável, que Jesus possa ver, que seja esse o nosso alvo, que seja esse o nosso desejo, o nosso anseio, de cativar sim a multidão, mas principalmente de cativarmos o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus. E que Ele assim nos abençoe. Amém.